Um salve das galáxias, pessoal, Rilu na área. Vamos dar continuidade ao estudo do tema sentença e coisa julgada. Você já sabe que o juiz ele pode proferir a sentença resolvendo o mérito ou sem resolver o mérito. Nós estudamos o bizu do PhD, pedido, homologação, decadência, prescrição. O resto é sem resolver o mérito. Tranquilo até aí? Agora vamos continuar estudando essa sentença, porque a sentença, segundo o Código de Processo Civil, além da assinatura, além da data, essa sentença ela tem alguns elementos essenciais. E na prova eles podem te perguntar quais são os elementos essenciais da sentença. Aí você vai marcar refudir. Quais são? Relatório. Isso, o que é o relatório? Relatório é aquela parte da sentença, é o elemento essencial da sentença em que o juiz vai fazer um breve resumo dos fatos. Ele vai colocar a suma do pedido, a suma das alegações do réu, ele vai fazer um resumo. Para quê? Para que serve o relatório? É para mostrar que realmente o juiz analisou o processo. Então esse relatório é para dar transparência. Então no relatório, como o próprio nome diz, ele vai relatar os principais acontecimentos do processo. Além do relatório, eu tenho os fundamentos, a fundamentação. Nos fundamentos, o juiz vai analisar as questões de fato e de direito trazidas aos autos pelas partes. Então, olha só, relatório, ele vai fazer um breve resumo dos fatos. No fundamento, o juiz vai analisar. Eu falei que ele vai decidir? Não. Porque a decisão, a resolução dessas questões não é no fundamento, é no dispositivo. Então, a principal parte da sentença é o dispositivo, porque é no dispositivo que vem a resolução dos problemas, é no dispositivo que está a decisão. Então, o que é refudir? Ré é o quê? Relatório, fundamentos de dispositivo. No relatório, um breve resumo dos fatos. Nos fundamentos, o juiz vai analisar as questões de fato e de direito, mas onde vai estar a decisão, onde vai estar a resolução mesmo do pedido, é no dispositivo. Agora, olha só, pessoal, aqui eu tenho que saber quais os elementos essenciais da sentença, refudir. Isso aqui não é um curso prático de sentença. Nós estamos nos preparando para uma prova objetiva. Então é só você gravar, refudir. E eles também podem te perguntar qual é a parte da sentença em que o juiz profere a decisão. É no dispositivo. É no dispositivo que eu analiso o mérito. E como que o juiz analisa o mérito? O juiz analisa o mérito acolhendo ou rejeitando o pedido, no todo ou em parte. Você pede R$1.000 de danos morais. O juiz pode te dar R$1.000, ou seja, te dar tudo, ou te dar só R$500. E onde que o juiz faz essa análise de mérito? Onde que o juiz analisa? O juiz analisa a questão no fundamento. Mas onde que ele decide? Onde que ele resolve? Olha, a resolução, a decisão já é no dispositivo. Então, no fundamento, ele apenas analisa as alegações do autor e do réu, mas a decisão é no dispositivo. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Agora que eu sei dos elementos essenciais, o nosso CPC, ele trouxe uma coisa importantíssima. Foi o seguinte, ele falou que o juiz não pode utilizar qualquer fundamentação na sua decisão. O juiz não pode trazer uma fundamentação genérica. E quando eu falo em juiz, é em lato sensu, juiz, ministro, seja o que for. Tanto faz ser sentença, decisão interlocutória ou acórdão. A decisão ela tem que trazer os seus fundamentos, tem que trazer os seus motivos. Eu não posso ter um motivo genérico. E o CPC, ele trouxe para a gente algumas situações que ele está dizendo que não é fundamento, que não vale como fundamento. Então o CPC está dizendo o seguinte, não se considera fundamento, artigo 489, o parágrafo 1º, a decisão do juiz que se limitar a parafrasear, a copiar, a transcrever ato normativo, lei. Como assim, Ritson? O juiz pega uma ação e ele coloca bem assim, indefiro o pedido nos termos do artigo 23 da lei tal. Está errado. O juiz não pode decidir fundamentando apenas citando um ato normativo. Não. Qual é a relação que esse ato normativo tem com a causa? O juiz tem que fazer isso. Então, a decisão do juiz, que apenas cita um dispositivo de lei, que apenas cita um ato normativo, eu não considero ela fundamentada. Ritson, então tu está me dizendo que o juiz não pode citar o artigo de lei? Ele pode citar. Só que além de citar, ele tem que demonstrar na decisão qual é a relação que aquele dispositivo tem com a causa. Ele não pode se limitar a decidir fundamentando apenas em ato normativo.
Do mesmo jeito, ele não pode decidir com base num conceito jurídico indeterminado sem estabelecer qual é a relação que esse conceito jurídico indeterminado tem com a causa. Ridson, como assim? Defiro o pedido conforme o princípio da dignidade da pessoa humana. Ponto. O que é a dignidade da pessoa humana? Para você, a dignidade da pessoa humana pode ser ter um emprego. Para mim, pode ter outro conceito. Então, é um conceito jurídico indeterminado. É um conceito que a lei não traz. Então, é levado para o julgador a discricionariedade para ele definir isso. E o juiz não pode decidir, defiro o pedido com base no princípio. Não pode. Por quê? Porque ele está decidindo com base numa fundamentação baseada num conceito jurídico indeterminado, sem estabelecer o que tem a ver a dignidade da pessoa humana com a causa. Então, ele tem que estabelecer essa relação. Beleza até aí? Do mesmo jeito, não se considera fundamentação quando o juiz decidir e ele fundamentar a sua decisão num motivo que serve para qualquer decisão. É aquele motivo Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Aquele motivo protocolar que serve para qualquer decisão. Não pode. O que vai acontecer? Eu tenho que demonstrar para a parte, eu tenho que falar, olha, eu sei que você falou. Réu, eu sei o que você falou. Eu sei que está isso no processo. Eu tenho que trazer segurança para as partes. Então, não pode trazer aquele motivo Ctrl+C, Ctrl+V. O juiz tem que analisar os motivos que estão na causa. Quais são os fatos que estão na causa? O juiz tem que analisar. Qual é a relação que tem? O juiz tem que analisar. Do mesmo jeito, o que vai acontecer? O autor traz vários argumentos. O réu também traz os seus argumentos. O juiz só analisa um. Não. O juiz, ele tem que analisar todos os argumentos capazes de infirmar no seu convencimento, capazes de influir. Olha só, eu não estou falando que o juiz tem que analisar todos os argumentos. Ele tem que analisar todos os argumentos das partes, mas os argumentos que são capazes de influir na decisão. Isso sim. Então eu não posso pegar só um fundamento e afastar outros que são importantes. Não, o juiz tem que analisar. Se o fundamento é importante, ele tem que analisar. E se ele não analisar todos os argumentos capazes de influir, capazes de infirmar no convencimento, essa decisão não se considera fundamentada. E decisão não fundamentada não é decisão válida. Porque a decisão, para ser válida, ela tem que ser fundamentada. Do mesmo jeito, ela não está fundamentada, caso o juiz decida apenas se limitando a citar um precedente de jurisprudência ou súmula. Defiro o pedido nos termos da súmula tal do TST. Indefiro o pedido nos termos da súmula tal do STF. Não. Qual é a relação que essa súmula tem com a causa? Não basta o juiz se limitar a citar a súmula. Ele pode citar a súmula? Pode, mas ele tem que estabelecer qual é a relação que aquela súmula tem com a causa. Beleza até aí, pessoal? E, fechando, o juiz, quando ele vai proferir a decisão, e isso qualquer decisão, sentença, acórdão e etc., ele pode se ver diante de um caso em que a parte invoca uma súmula, ou invoca um enunciado, ou então um precedente normativo, jurisprudencial. Se a parte invocar uma súmula, invocar um enunciado, invocar um precedente, o juiz pode deixar de seguir, olha, o juiz pode até deixar de seguir, mas para ele deixar de seguir a súmula, o que ele tem que fazer? Ele tem que dizer o seguinte, ó, não estou seguindo essa súmula, porque esse processo ele traz uma situação distinta. Então, o juiz ele não pode deixar de seguir súmula, enunciado e precedente sem fazer a distinção dessa súmula com o caso. Sem fazer aquela declaração de que essa súmula está superada, de que esse precedente está superado. Eu estou te dizendo o seguinte, se a parte trouxer uma súmula, trouxer um precedente, o juiz ele pode afastar a aplicação dessa súmula? Pode, mas para ele afastar, ele tem que dizer o porquê. Qual o motivo que eu estou fazendo isso? Olha, eu não aplico a súmula tal porque essa súmula está superada, ela é muito antiga. Eu não aplico essa súmula tal porque essa súmula traz uma situação diferente, uma situação distinta, então por isso eu não aplico nesse caso. Ele tem que falar de forma expressa. Beleza até aí, pessoal? Então deixa eu te perguntar. O juiz ele pode fundamentar uma decisão apenas citando um ato normativo? Sim ou não? Não. Ele pode fundamentar uma decisão apenas citando uma súmula? Sim ou não? Não.
Porque ele tem que estabelecer a relação que aquela súmula, ato normativo, motivo, conceito jurídico indeterminado tem com a causa. Tranquilo até aí? Agora olha só. Eu sou o autor, você é juiz. E eu alego uma súmula do STF. Te pergunto, você pode deixar de seguir essa súmula do STF que eu citei? Pode ou não pode? Pode. Mas para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a distinção. Você tem que dizer o porquê que você não está aplicando a súmula. Ou então falar o seguinte, ó, eu não estou aplicando porque essa súmula está superada. Eu não estou aplicando porque essa súmula ela é diferente, ela é distinta, ela não aplica para esse caso. Mas você tem que falar. Porque se você não fizer essa distinção, se você não demonstrar que está superado esse entendimento, a tua decisão não se considera fundamentada. Você está sendo omisso. Tranquilo até aí? Beleza. Já sei quais são os 3 elementos essenciais da sentença. Quais são? Refudir. Qual dos 3 elementos que o juiz resolve as questões? Que ele decide? Em qual? Dispositivo. O que significa ré? Relatório. Fundamentos. O juiz pode fundamentar apenas com base em lei? Não. Nós acabamos de estudar isso daí. Tranquilo? Agora que eu já sei os elementos essenciais e também sei essa regra importantíssima do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, o juiz pode se ver diante de uma colisão entre normas. Como assim? Eu tenho lei A e eu tenho lei B. A lei A fala uma coisa, a lei B fala outra. Ritson, tu vai falar sobre conflito aparente de norma, não viaja, vai ser que é processo civil. Não viaja. Tu vai estudar essa matéria lá no conteúdo específico da matéria, né, para isso daí. Aqui não. Processo civil só tem que saber o seguinte, eu tenho uma lei A e a lei A fala uma coisa. E eu tenho a lei B fala outra coisa. Então eu tenho um conflito de normas. O que o juiz faz diante de um conflito de normas? Quando ele tem um conflito de normas, ele tem que utilizar os critérios previstos, né, na jurisprudência, doutrina, em lei, para ver qual que ele vai usar. Será que ele vai usar a lei A ou a lei B? Digamos que ele resolve usar a lei A. E aí, Ritson? No conflito de normas, se o juiz se ver diante de colisão entre normas, o juiz deve justificar. Ele deve trazer as razões da sua escolha. Por que ele optou pela lei A? Qual foi o objeto? O que levou ele a fazer aquilo? E quais foram os critérios de ponderação? Porque quando eu falo em afastar a aplicação de uma lei para aplicar outra, eu tenho que trazer segurança jurídica. Eu não posso simplesmente pegar e falar o seguinte, apliquei a lei A e acabou. Não. Se eu estou aplicando a lei A, por que eu não estou aplicando a lei B? Qual o motivo de eu optar pela lei A? Qual foi o objeto que me levou a isso? Quais os critérios que eu utilizei para fazer essa escolha? Quais foram os critérios de ponderação? Então vocês estão vendo que o juiz está amarrado. O juiz não pode decidir de forma genérica. E se o juiz estiver diante de um conflito de leis, ele vai aplicar essa lei. Beleza, mas ele tem que dizer o motivo, tem que dizer o porquê, qual foi o critério, qual foi a razão. Eu não posso simplesmente deixar de aplicar uma lei e aplicar outra e deixar as partes no vácuo. Beleza até aí, pessoal? Outro ponto importante. A decisão do juiz, quando ela vai ser interpretada, ela não pode ser interpretada de forma isolada. Eu não posso olhar só para a folha 17 da sentença. Não. A interpretação da decisão tem que levar em conta todos os seus elementos. A decisão é uma só. Então, eu olho para a folha 17, aí trouxe uma expressão benéfica à minha pessoa. Mas as outras 16 me lascam. Não. Eu não vou levar em conta só a folha 17. Eu tenho que levar em conta a interpretação no conjunto, observando todos os elementos e, além disso, atendendo ao princípio da boa-fé. Observando o princípio da boa-fé. Eu não posso ser pilantra, né? Eu não posso pegar um parágrafo de 10 linhas e pegar só o finalzinho da... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, filho, eu tenho que analisar o contexto global. Não posso ser sem vergonha. Beleza até aí, pessoal? Já sei os elementos. Sei quando que a sentença quando a gente não considera ela fundamentada. Sei o que o juiz faz diante de um caso de colisão de normas. E também sei que na interpretação da decisão, eu não interpreto um capítulo de forma isolada, um parágrafo de forma isolada. Eu interpreto ela com base em todos os elementos e observando o princípio da boa-fé. Mas vejam só, você já sabe que existe sentença, ato do juiz em que ele vai resolver o mérito e tem ato que ele não resolve. Quando ele vai resolver o mérito, ele pode acolher ou rejeitar o teu pedido, no todo ou em parte. Se
Se você pede R$1.000, o juiz pode te dar só R$100. Do mesmo jeito que ele pode te dar os 1.000. Ele pode dar o todo ou em parte. Agora, olha só comigo. Existem situações que o autor na ação, ele faz um pedido para que o réu cumpra uma obrigação de pagar quantia certa. Como assim, Ritson? Você pede para o réu pagar R$1.000. Você está pedindo, você está trazendo uma obrigação de pagar por quantia certa. O que o CPC diz? O CPC fala que quando eu tenho uma obrigação de pagar quantia certa, ainda que eu tenha pedido genérico, mesmo que eu tenha pedido genérico, o juiz ele deve, desde logo na sua sentença, estabelecer a extensão da obrigação. Quantos reais vai ficar? Como é que vai ficar o valor? Ele também deve estabelecer qual é o índice de correção monetária. Também, qual vai ser o montante dos juros? E esses juros, essa correção monetária, começa a partir de quando? Qual é o termo inicial? O juiz tem que falar. E o juiz também tem que falar qual é a periodicidade. Por quanto tempo vai durar os juros? Por quanto tempo a correção monetária? E a obrigação, ela vai se estender por quanto tempo? Então, se o autor fizer um pedido de obrigação de pagar a quantia certa, mesmo que esse pedido seja genérico, mesmo que o pedido seja genérico, o juiz ele tem que proferir uma decisão falando qual é a correção monetária, qual é os juros, qual é o período de duração dessa obrigação. O juiz é obrigado a falar isso. Isso é uma regra. Salvo em 2 casos. Primeiro caso, quando não for possível determinar de modo definitivo os valores. Existem situações que não tem como, e o juiz vai avaliar isso no caso concreto. Então, cuidado para a prova. Em qualquer hipótese, sempre, sem nenhuma exceção, o juiz tem que dizer a correção monetária, juros, extensão da obrigação. Não, existem exceções. A primeira é quando não é possível determinar de modo definitivo esses valores, quando o juiz não tiver como, quando tiver impossibilitado. E também quando esses valores dependerem da realização de uma prova que vai demorar, de uma prova excessivamente dispendiosa e que vai atrasar. Então, o juiz não pode ficar esperando essa prova. Aí, o que o juiz faz? O juiz decide e manda para a fase de liquidação para definir os juros, correção monetária. Então, como regra, quando eu tenho uma obrigação de pagar quantia certa, o juiz tem que definir qual é a taxa de juros, qual é o índice de correção monetária, etc. Só que nesses 2 casos, não. Nesses 2 casos, eu vou mandar para a fase de liquidação, porque não tem como eu definir tudinho. Fechou? Outro ponto importante. Essa regra que eu estou falando aqui, de definir juros, correção monetária, de definir qual vai ser o valor, ela também se aplica quando o acórdão altera uma sentença. O que é acórdão, Ritson? Acórdão é a decisão de um tribunal colegiado. O juiz de primeira instância, ele profere uma sentença. E ele condena o réu em R$10.512. Contra essa sentença, cabe recurso para o tribunal. E o tribunal vai decidir, só que o tribunal não profere uma sentença. O tribunal ele vai prolatar um acórdão. O que vai acontecer? Nessa decisão do tribunal, o tribunal resolve reformar a sentença para majorar o valor. Pessoal, se o acórdão altera a sentença, o acórdão também tem que definir qual é a extensão da obrigação. Então, se não, já não é mais 10.512, fica quanto? E os juros, vai continuar a mesma coisa? E a extensão, como é que fica? Então, mesmo no tribunal, ele tem que fazer. Ah, isso quer dizer, então, que o tribunal não pode mais jogar a bomba para a primeira instância? Não. O CPC ele é expresso dizendo que, caso o tribunal, através de um acórdão, altere a sentença, o tribunal vai ter essa obrigação de fazer. Tu não mudou? Então te vira, velho. Te vira. Pode dizer a correção da correção monetária, pode dizer os juros, a partir de quando começa, a extensão da obrigação, periodicidade, tem que dizer. Salvo nesses 2 casos aqui também. Tranquilo? Outro ponto importante de sentença, inclusive esse aqui cai bastante em prova objetiva, é o seguinte: a decisão deve ser certa. Eu já te disse, o juiz não pode decidir de forma genérica. Nem o fundamento, nem a decisão. Decisão não pode ser genérica. A decisão tem que ser certa. Eu te condeno nisso, tantos reais, ela tem que ser certa. Ainda que decidida a relação jurídica condicional. Como assim, Ritson? Imagina que você faz um pedido de lucros cessantes. O que é lucros cessantes? É um valor que você pede por conta de um dinheiro que você está deixando de receber. Como é a situação de sofrer um acidente do trabalho? Se você sofre um acidente do trabalho, você está impossibilitado de exercer a tua função. Aí o que vai ocorrer? Tu vai deixar de ganhar dinheiro.
Então, tu tem direito a esses lucros cessantes. Agora, a pergunta é, quando que tu vai ficar bom? Não sei, eu não sei. Então, assim, vai depender. O CPC fala que, mesmo nesse caso, mesmo quando eu tenho uma relação jurídica condicional, porque depende dessa condição o valor, mesmo nesse caso, o juiz tem que fazer uma decisão certa. O juiz sempre tem que fazer uma decisão certa, ainda que decidida a relação jurídica condicional. Agora, o mais louco, sabe como é que vai cair na tua prova? Nível médio, nível superior? Em vez do ainda que, eles vão trocar pelo exceto. É porque em prova de processo civil, infelizmente, eles não cobram muito raciocínio na regra, né? Existem exceções. Então, toma muito cuidado. No lugar desse ainda que, várias bancas já trocaram por exceto. Então, lembra, o juiz deve decidir de forma certa, ainda que decidindo uma relação jurídica condicional. Mesmo que seja uma relação jurídica condicional, a sentença tem que ser certa. Um ponto muito importante é que o juiz, quando ele vai decidir, ele está adstrito ao pedido. A petição inicial, ela é conceituada como a formalização do teu direito de ação. E a petição inicial, existe doutrinador que chama ela de projeto de sentença. Por que projeto de sentença? Porque o juiz fica limitado aos pedidos que estão na petição inicial. Se você faz 5 pedidos, como regra, o juiz não pode dar 6. Então, existe esse limite. E o CPC estabelece que ao juiz é vedado conceder pedido de natureza diversa, ou condenar um réu em objeto diverso, ou então em quantidade superior. Se eu peço bola, eu estou pedindo bola, não é camisa. Se eu estou pedindo para você R$1.000, é 1.000, não é 2.000. Então, o juiz tem esse limite. E aí, podem surgir alguns vícios na sentença, que é o vício da extrapetição, vício da ultrapetição e o vício da sentença citrapetita. Extrapetita, ultrapetita e citrapetita. Me responde o seguinte, o teu ex ou a tua ex ainda participa da tua vida? Deus me livre, Ritz. Meu ex está fora da minha vida, vai de reto, Satanás. Está longe esse diabo. Agora, olha só. Se ele está fora da tua vida, o teu ex, lembra disso para cá. Por quê? O que é a sentença extrapetita? É quando o juiz julga um pedido fora do que foi requerido pela parte. O juiz, ele julga algo que não foi pedido. Como assim, Ritson? Você chega para o juiz e fala, seu juiz, eu quero arroz, feijão e farinha. Você fez 3 pedidos. E o juiz te dá arroz, feijão, farinha e macarrão. Tu pediu macarrão? Tu não pediu macarrão. Então, macarrão é um pedido que está fora. Você não pediu isso. Se você não pediu, acerca do macarrão, a sentença ela é o quê? Extrapetita. Ritson, nesse caso, a sentença ela é toda nula? Não, ela não é toda nula. Eu só vou excluir o macarrão. A parte entra com recurso para excluir macarrão. Eu vou excluir o que não foi pedido. O juiz fica adstrito ao que foi pedido. Tranquilo até aí? Então, se eu julguei algo fora do pedido, a sentença ela é o quê? Extrapetita. O que é a sentença ultrapetita? Ultra é quando o juiz julga além, quando ele julga mais. Você chega para o juiz e fala, seu juiz, eu quero 10 quilos de frango. E o juiz, ele condena o réu em 20 quilos de frango. Eu te pergunto, ele julgou fora do pedido? Julgou não. Tu pediu frango, ele deu frango. Então, não é o vício da extrapetição, é o vício da ultrapetição, porque aqui envolve quantidade. Você pediu 10, ele deu 20. Então, não é extrapetita, ela já é o quê? Ultrapetita. Ritson, e aí? E aí, nesse caso, é nulo, não tem validade o que passa do teu pedido. Eu excluo o que passa e fica o limite. Só que eu também tenho um vício da sentença citrapetita. A citra é quando o juiz decide aquém do pedido. Olha a diferença para extra. Na citra, você pede arroz, feijão e farinha. Pede 3 coisas. O juiz fala que você não tem direito ao arroz. O juiz fala que você não tem direito ao feijão. Ponto. Ele falou da farinha, ele não falou. Então, você trouxe 3 pedidos, ele só analisou 2. A sentença é omissa. Então, essa sentença ela é o quê? Citrapetita. Inclusive, nesse caso da sentença citrapetita, a parte pode utilizar um recurso chamado embargos de declaração. E o prazo para ela opor esse recurso é de 5 dias, tá? Então, vamos lembrar, sentença extra, ultra, cita.
Em qual desses três vícios que o juiz julga um pedido, ele julga algo que está fora do teu pedido? Você não pediu aquilo e ele julga. Se está fora, é extra, ultra ou citra? Extra. Qual é o nome do vício da sentença? Em que você pede uma quantia certa sobre um objeto. E o juiz dá aquele objeto, mas ele dá em quantidade superior. Se ele dá em quantidade superior, a sentença é extra, ultra ou citra? Ultra petita. E qual é o nome do vício da sentença? Em que você faz 5 pedidos, mas o juiz só analisa um. Ele esquece de analisar os 4. Então, essa sentença ela tem uma omissão. Se ela tem uma omissão, qual é o nome do vício dessa sentença? Extra, ultra ou citra petita? Essa sentença ela é citra petita. Beleza, pessoal? Estou fechando aqui esse bloco. Sangue no olho até a posse, para cima, caveira. Fui!